Sim, nós hoje vamos iniciar também mais uma etapa, um livro novo, e o livro que iniciamos hoje tem coisas inacreditáveis, mesmo coisas às vezes um bocado estranhas. Vamos ver o primeiro berço barco. Vamos ver um fogo que arde não sem se ver, mas sem se consumir. Vamos ver rãs no forno do pão, ninguém quer isso. Vamos ver uma noite em que muitas mães choram. Vamos ver uma nação que caminha entre paredes de água. E é um livro que tem inspirado até vários movimentos abolicionistas ao longo dos séculos. Movimentos contra a escravatura. Porque é um livro que tem uma frase que se repete várias vezes, que é: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, que fala muito acerca de libertação. Vocês já devem saber qual é o livro que vamos iniciar hoje. Êxodo. Será que aconteceu mesmo? Será que aconteceu mesmo? E podemos levantar essa pergunta de uma forma honesta. Não há muitas evidências fora da Bíblia, não há muitos registros fora da Bíblia para uma nação como Israel, que após uma série de fenómenos extraordinários saiu do Egito, e a maior parte do exército do egípcio terá sido morto no mar. Não há muita informação. Há um texto, um papiro, que fala acerca de uma série de desastres parecidos com as pragas, mas há duas boas razões plausíveis para não haver muita informação. E uma delas, alguns de vocês compreendem isto muito bem, é que em zonas onde há muita água é difícil conservar registros históricos, quer seja arqueológicos ou outros. E a zona do Egito, no Rio Nilo, no delta do Rio Nilo, era uma região com muita água, então era difícil e não há, de um modo geral, muitos registros desta altura. Por outro lado, seria compreensível para um povo orgulhoso como o povo egípcio saltar uma pequena parte da sua história que não lhe é muito favorável. E não foi muito favorável. Uma das suas maiores derrotas. Então é plausível, fora da Bíblia, que isso tenha acontecido. Há boas razões. Mas dentro da Bíblia, muito mais. Muito mais. Porque se retirarmos Êxodo da Bíblia, ficamos com uma grande lacuna. E ficamos com várias coisas do Novo Testamento que falam acerca de Êxodo e que dessa forma confirmam a veracidade daquilo que aconteceu. E uma das coisas interessantes com Êxodo é que começa com I. Não aparece em várias das nossas traduções, mas a primeira palavra, a primeira letra é um I. Ou seja, começa do livro que lhe antecede. Começa a partir de Gênesis. Então Gênesis termina com uma família de 70 pessoas. E quando entramos em Êxodo, vemos I. Então esta é a história de uma saída. É uma saída que define um livro. É uma saída que define o livro de Êxodo. Mas é também uma saída que define um povo. E é uma saída que aponta para outra saída mais fundamental. Há 27 anos atrás, num espaço de 100 dias, há 27 anos atrás, num espaço de 100 dias, morreram 800 mil pessoas. Foram mortas, foram eliminadas no Ruanda. Havia várias tribos, uma dessas tribos, os Tutsis, foram mortos 800 mil desta tribo. E parece inacreditável, não é? Porque foi apenas há 27 anos atrás, ou seja, supostamente numa altura em que já somos civilizados, em que já sabemos melhor, em que coisas destas já não deviam acontecer, mas aconteceu. E continua a acontecer crimes contra povos, contra etnias, contra nações, contra grupos de pessoas. E eu menciono isto porque ontem, com 80 anos, faleceu um dos coronéis que esteve por trás de grande parte deste genocídio. Ele morreu ontem com 80 anos. E ao começarmos Êxodo e ao começarmos o capítulo 1, eu queria que começássemos com esta questão. Onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus no sofrimento? E há alguma coisa
que o povo de Deus possa ter, que ajude a continuar em tempos difíceis? Há alguma coisa que ele possa ter para ajudar a continuar em tempos difíceis? Há algum tipo de certificado de Covid? Ou um certificado de promessas que este grupo de pessoas se possa agarrar para poder continuar? Então vamos ler Êxodo 1, aí os versículos 1 até ao versículo 22. E diz assim: são estes os nomes, ou melhor, seria: e são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste de viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por podermos estar juntos, mas agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te acima de tudo por Jesus. E Senhor, queremos te pedir que na tua misericórdia e na tua graça nos ajudes a compreender a tua palavra. Senhor, que aquilo que lemos possa ter um impacto nas nossas vidas, na maneira como estamos a viver hoje, na maneira como vamos viver o resto desta semana. Senhor, informa a nossa mente, alimenta os nossos corações. Nós te pedimos orando, em nome de Jesus. Amém. Temos um povo que continua. É isso que vemos nos versículos 1 a 7. Ou seja, as coisas estão bem, as coisas começam bem. Versículos 1 a 7, o povo de Deus continua. Houve um grupo de amigos que pegou num carro. Eles queriam ir até Lille, a cidade, uma cidade para celebrar o Natal. Infelizmente, ao colocar o Lille no GPS, eles acabaram, em vez de irem para Lille na França, eles foram parar a Lille na Bélgica, a 160 km de distância da Lille para onde eles queriam ir. O local errado pode causar preocupações e ansiedades. Eu não sei se alguma vez estiveram perdidos, a pensar onde é que eu estou e começarem a ficar preocupados e ansiosos acerca disso. O desespero começa a surgir, a vontade que haja alguém que nos diga, que nos dê uma mensagem boa para sairmos dali, alguém que esteja connosco e que saiba o caminho, que diga assim: eu conheço este sítio, vem comigo, segue-me. É o que mais queremos ouvir. Essa presença ou essa promessa seriam encorajadoras. Seria aquilo que nos iria ajudar a continuar. Então, se eu vos disser que este grupo de pessoas, eles não eram franceses, eles não eram belgas, eles eram ingleses. E eu não digo isto contra os ingleses, nada disso, mas sendo outra nacionalidade, ou seja, estando num país estrangeiro, a coisa piora. Há uma outra identidade, há uma outra língua.
então a preocupação e a ansiedade, naturalmente, aumentam. Então aquele grupo de amigos, eles ficaram perdidos, eles não sabiam para onde ir. Felizmente eles depois lá conseguiram ir, ainda há tempo, ainda tiveram 2 horas para fazer compras de Natal. Mas esta questão de identidade e como andamos, como caminhamos, como é que continuamos? Então, se eu perguntar, quem somos nós? Antes de irmos ver quem são estas pessoas nos versículos 1 a 7, quem somos nós? E vocês provavelmente iriam pensar na vossa árvore genealógica, de certeza que o Filipe e a Beth fizeram há pouco tempo na escola, talvez uns anos atrás, e vamos tentar mostrar de onde é que viemos, qual a nossa identidade. E parte da nossa identidade colocamos a nossa nacionalidade, a nossa família, há várias coisas que nós colocamos. E para nos ajudar a viver o presente, nós vivemos não apenas com a nossa identidade, mas também com promessas. Então, se vocês são casados, vocês já têm uma promessa. Tem a promessa do vosso cônjuge, que ele vai continuar convosco na doença e na saúde e na doença, por vários dias, não é? Até que a morte vos separe. Ou seja, vocês vivem o presente com uma promessa. Talvez as crianças, os jovens aqui, estejam agora a viver com uma promessa dos pais. Olha, se passares de ano, eu prometo que vais ter um telemóvel, ou um tablet, ou um computador, ou a tirar a carta de condução. Ou seja, estás a viver agora no presente com uma promessa que ajuda, de certa forma, a viver o dia-a-dia, ajuda a viver o presente. Se és cristão, tens algumas promessas que te ajudam a viver o dia-a-dia, o presente. Se não és cristão, a questão que eu queria levantar é quais as promessas que te ajudam a viver o dia-a-dia, com ou sem sofrimento. Quais as promessas que te ajudam, quão seguras são elas para o presente e para o futuro. Bem, quem são estas pessoas? Temos aqui vários nomes, não é? Pessoas que entraram com Jacó no Egito, e lembramos Gênesis. Os filhos de Jacó, todos eles, a mudarem de país. E vivemos hoje várias crises de refugiados em que vemos várias pessoas de vários países a procurarem refúgio. E foi isso que aconteceu. Então Jacó e a sua família, eles eram os candidatos perfeitos. Eles eram tipos impecáveis. Eles e as suas famílias foram para um local de férias também muito bonito. Eles andaram a pesquisar, a ver os comentários, as reviews, quantas estrelinhas tinha o Egito. O Egito era muito bonito. Então eles foram para lá. Bom, de facto, o Egito era um local muito bom, muito bonito. As margens do rio, era bom cultivar lá coisas. Quem dera ao Vítor ter ali uma margem como aquela para cultivar coisas. Mas estas pessoas, elas não eram impecáveis. Longe disso. Não sei se lembram algumas histórias de Gênesis. Se és cristão, talvez te lembres. Se não és, não faz mal. Mas na história deste Jacó, só pegando em Jacó. Quem era Jacó? Aquele que enganou o irmão. O irmão e o pai. Ou seja, Jacó é quase sinónimo de aquele que engana. O trapaceiro. E é curioso que, alguns anos mais tarde, os seus filhos enganam Jacó. Eles vendem um dos irmãos, José, como escravo. E dizem ao seu pai, olha, ele morreu, ele foi morto por um animal feroz. Ou seja, aquele que engana, depois é enganado pelos seus filhos, que atraiçoam um dos seus irmãos, que o vendem como escravo. Esta família está longe de ser perfeita. Este jovem que vai para outro país, vai para uma nação estrangeira como escravo, ele tem uma carreira profissional tipo montanha-russa. Ou seja, ele entra no Egito como escravo, ele sobe a gerente de uma casa de Potifar, ele é preso, ele depois sobe novamente e é gerente do país, quase primeiro-ministro do país do Egito. Ou seja, e é interessante este percurso, porquê? Porque José depois quando percorre aquela montanha-russa e quando chega ao lugar de primeiro-ministro do Egito, há um anúncio acerca do futuro, uma profecia em que vão haver 7 anos de abundância e 7 anos de fome, em que não vão haver culturas. Então José organiza o país de tal forma que eles recolhem o alimento dos bons 7 anos para depois sobreviverem. E eles não apenas sobrevivem, como eles ajudam outras nações. Então nessa altura em que há fome, quem é que vem pedir comida? A família de José. Jacó, primeiro vêm os irmãos buscar comida.
Então é interessante e José observa isto, ele diz, olha, vocês, aquilo que fizeram contra mim, fizeram porque vocês são maus. Vocês intencionaram mal para a minha vida, mas Deus transformou tudo isso em algo bom. E agora, venham para o Egito e protejam-se da fome. Eu vou-vos proteger. Vocês aqui vão ficar bem. Então é interessante que esta vinda para o Egito é algo positivo, é algo para a sobrevivência desta família, uma família que é bastante infiel, enganadora, bastante imperfeita. Mas tem um Deus que é bastante fiel. Um Deus que tem uma aliança com este povo, com esta família. E ao fazer uma aliança, há promessas. Promessas que foram feitas a quem? Filipe e a Beth, eu acho que se lembram. Que há pelo menos 3 promessas que foram feitas a Abraão. Certo? Beth, consegues ainda fazer os gestos? Ainda te lembras? Terra. E pensa. Os gestos ajudam. Então, se repararem nestas promessas que Deus fez a Abraão, que depois vão continuar para Isaac, para Jacó, e chegamos a Jacó e temos, ainda falta a terra. Eles estão no Egito. Eles ainda só são uma família, faltam as pessoas. Bênção para outros povos. José, de certa forma, fez isso, mas neste momento eles não estão a ser bênção para ninguém. Ou seja, aqui temos uma família e nos versículos 1 a 7 o que é que nós vemos? Eles aumentaram. Eles cresceram. Eles deixaram de ser uma família. Eles são uma nação. É extraordinário. A promessa a Abraão está aqui a cumprir-se. Agora, em Êxodo, versículos 1 a 7. Apesar do povo estar numa terra que não é sua, aqui temos uma das promessas a serem cumpridas. Ou seja, eles dão lugar a uma nação. Mas reparem que diz assim, José morreu. Se calhar devíamos ficar preocupados. Então, se José era aquela pessoa que era estrangeira no Egito, mas que fez tanto e tinha um lugar de destaque, que protegeu a sua família, se ele morre, Jacó morre. Então, se já não há proteção no Egito, se Jacó era aquela pessoa das promessas, da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, o que é que vai acontecer agora a esta nação? É a grande questão para nós. O que é que vai acontecer às promessas de Deus? Será que eles vão continuar a ter promessas de Deus? Um grupo imperfeito de pessoas com um Deus que é perfeito e fiel. E aquilo que nós vemos é que mesmo nas circunstâncias difíceis, as promessas são como que aquela ponte de madeira. Sabem aquelas pontes assustadoras de madeira e corda? Tipo, entre montanhas, entre passar desfiladeiros. As promessas são um bocadinho isso. Elas são assustadoras, mas ajudam-nos a passar. Ajudam-nos a fazer uma transição no presente. Apesar das dificuldades, apesar de ser assustador, a promessa segura-nos e conduz-nos e dá-nos uma direção. Então, o local errado, sim, eles estão no local errado. Aparente ausência de Deus. É interessante, no capítulo 1, não vemos muito Deus. Aparente ausência de Deus, mas o povo de Deus continua. O povo de Deus continua. Mas, se ao local errado, a ausência de Deus, o povo continua, mas adicionarmos agora sofrimento. E é isso que vemos nos versículos 8 a 14. É que o povo continua, apesar do sofrimento. E eu vou ler novamente os versículos 8 a 14. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, pormenor importante. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então vemos aqui que há 2 fatores que mudam este ambiente. 2 fatores que mudam neste relacionamento entre israelitas e egípcios. Entre o país que recebe
e aqueles que são recebidos. E quais são? Bom, há um novo rei. Diz que não conhece José, ou que escolhe não se lembrar de tudo aquilo que José fez pelo país. Ele escolhe ignorar. E há outro fator. Os israelitas aumentaram. Tornaram-se mais numerosos até que os egípcios, em número e em força. É o que o versículo 8 e 9 nos diz. Então é o medo e a insegurança que levam Faraó a fazer alguma coisa. Então ele chama os seus conselheiros à sua volta e eles querem o quê? Querem uma medida de contenção. E é quase uma medida de distração. E desde pequenos nós gostamos de distrair, acho eu. Acho que desde bebés. Quando os bebés apontam para aquela barrinha Kinder e nós pegamos na cenoura e dizemos não, olha aqui. Tentamos distrair. Não é? É esse o nosso propósito. Usamos a distração para o seu bem, digamos assim. Ou às vezes nem por isso. Até no emprego. Quando o funcionário vem queixar-se ao seu patrão, dizer que não está contente, o que é que o patrão faz? Não diz assim, olha, toma um aumento, toma uma nova posição, um novo cargo, vais ser promovido. Não, tenta distraí-lo com outras coisas. Mas olha, há tantos benefícios, estás a fazer um trabalho excelente. Olha, vamos pensar sobre isso melhor, vamos aguardar mais um bocadinho. Neste momento a situação... Ou seja, distração. Nós tentamos distrair. É isso que o Faraó quer fazer com os israelitas, quer distraí-los. Mas se adicionarmos a isso a força, se adicionarmos a isso a aflição, temos escravidão. E é isso que vai acontecer. E vemos pelas palavras de obrigar, de afligir. E não apenas isso, o Faraó não está apenas a escravizá-los, ele está a retirá-los da direção de Deus. E já vamos ver como. Mas aquilo que vemos é que o Faraó falha. Ou seja, o seu plano falha completamente. Ou seja, ele queria adicionar trabalho pesado, trabalho que distraísse o povo e que eles deixassem de alguma forma de crescer, que abatesse os seus espíritos para eles não se rebelarem contra Faraó, não se juntarem com outra nação inimiga e fazerem guerra, e para eles deixarem de ter filhos, para não haver mais energia para ter filhos. Mas isso não acontece, o povo continua a aumentar. É interessante os versículos 13 e 14, quando eles tentam fazer amargar a vida com dura servidão, fazer servir. Ou seja, aquilo que Faraó está a tentar fazer é que o povo de Israel, um povo que devia servir a Deus, esteja a servir ao Faraó. Ou seja, aqui vemos a distração e a mudança de direção. É suposto o povo servir a Deus, eles colocam o povo a servir a Faraó e a servir o Egito. O plano falha. E reparem que Faraó não se coloca apenas como rei, ele coloca-se em oposição a Deus. Porquê? Porque Deus disse a Abraão, promessa, uma grande nação. Faraó, não queremos uma grande nação, temos de cortar os números. E esta promessa a Abraão, curiosamente, é até uma promessa desde a criação, quando Deus diz a Adão e Eva para multiplicarem. Faraó diz, não, vocês não vão multiplicar, vocês vão parar. Então aquilo que Faraó está a fazer, talvez inadvertidamente, ou não, ele está-se a opor a Deus. Não apenas ao povo de Deus, mas está-se a opor ao próprio Deus. O rei do Egito naquela altura não era apenas um rei. Ele era um representante de várias divindades. E depois iremos ver isso mais à frente no livro de Êxodo. O rei representava várias divindades. Então, ao colocar o povo de Deus a servir Faraó e a servir o Egito, ele está a colocar o povo de Deus a servir outros deuses. Hoje, aqui em Eiras, em Coimbra, talvez achemos que a escravidão é algo do passado ou de outros países. Mas, de facto, todos nós estamos a servir algo ou alguém. Quer sejas cristão ou não, todos estamos a servir algo ou alguém, quer seja a nossa família, quer seja o nosso emprego. E muitas vezes, aquilo que estamos a servir parece escravidão. Parece que não nos conseguimos libertar daquilo que estamos a servir. Esforçamo-nos e parece que nunca é suficiente. Ou seja, podemos dizer que é algo que é transversal à humanidade. Ou seja, o ser humano
existe e parte da sua existência, da sua identidade, envolve serviço. Todos nós servimos a alguma coisa. Se és cristão, o serviço é para Deus. O serviço deve ser para Deus. E se és cristão, vais ter esta perspectiva que, porque Deus é o Criador, ou seja, se Deus nos criou, qualquer serviço a um Deus Criador, a um Deus que é amoroso e que no seu amor e na sua soberania nos criou, qualquer serviço a este Deus não escraviza, não oprime. Pelo contrário, é libertador. É um serviço em que vamos encontrar satisfação, porque é suposto acontecer. Se foi Deus que nos criou, é suposto servi-lo e neste serviço nós encontramos satisfação e encontramos um propósito duradouro. O faraó achava que astúcia, ou sabedoria, ou estratagemas, no versículo 10 ele diz, olha, vamos arranjar aqui uma estratégia para o povo não se multiplicar. E no versículo 12, o que é que acontece? Mais se multiplicavam. Esta parece a história da avestruz e do coiote. Eu gosto muito dos desenhos animados da avestruz e do coiote. A avestruz é aquele bip-bip e que foge. O coiote está sempre a tentar caçar a avestruz, a arranjar vários estratagemas e a pensar, é desta que eu vou apanhar a avestruz. É desta. E falha sempre. Falha sempre. Parece que é isso que vemos neste primeiro capítulo. O faraó sempre a tentar ir contra Deus e falha sempre. Mas há uma diferença. No coiote e na avestruz é o coiote que se magoa sempre. Ele falha e magoa-se. Aqui em Êxodo 1, o faraó falha, mas o povo está-se a magoar. O povo está a sofrer. Mas apesar de sofrer, o povo de Deus continua. O povo de Deus continua, apesar do sofrimento. Mas se adicionarmos a isto ameaças de morte, e é isso que vemos nos versículos 15 a 22, e vemos as parteiras mais famosas da Bíblia. Estas são as parteiras mais famosas da Bíblia. E é interessante como a Bíblia destaca tantas vezes mulheres. Mulheres em locais-chave, mulheres que fazem coisas extraordinárias, e elas têm nome. Não é interessante? Faraó, como é que se chama? Não sabemos. Não temos o nome dele. As parteiras, como é que se chamam? São nomes estranhos, sim, mas está aqui o nome delas. Sifra e Puá. Isto depende da tradução. O nome pode variar. Mas é interessante às vezes como o autor nos quer dizer algo acerca da forma como ele nos descreve a história. Então o faraó coloca mais um obstáculo. Chama as parteiras e diz, se for menino, morre. Se for menina, vive. Temos aqui mais um obstáculo às promessas de Deus, do povo se multiplicar, de crescer, de serem férteis, encherem a terra, como Gênesis 1:28 diz. Matança de bebés. Talvez não seja tão chocante para nós, porque vivemos numa sociedade que fala muito acerca de morte. Não só de aborto, de eutanásia, já estamos habituados. Mas pedir a duas parteiras, cujo propósito, cujo trabalho é receber um bebé, dizer à mãe que ele está bem, que o coração está a bater, dizer o seu género, se é menino, se é menina, colocá-lo no seu peito, dizer a estas mulheres que fizeram, este é o seu trabalho, dizer que elas agora vão ter de matar todos os meninos que elas virem. E talvez estejas a pensar, mas são só duas parteiras para tanta gente. E é provável que estas duas parteiras fossem tipo as representantes, as enfermeiras-chefe, digamos assim, de todas as outras parteiras, ou as parteiras-chefe neste caso. É uma ordem do faraó, e o faraó mete medo. E a única razão que elas poderão não obedecer esta ordem é se elas tiverem medo ou temor de algo mais importante, de algo até mais poderoso. E é isso que nós vemos, é isso que nós lemos até, e lemos duas vezes. Elas temeram a Deus, versículo 17. Versículo 21 repete, elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Elas consideraram Deus como uma maior autoridade e poder do que o faraó. Independentemente daquilo que lhes pudesse acontecer, elas temeram a Deus. O versículo depois que tem a resposta das parteiras ao faraó, já se escreveu muito acerca da questão de ética que isto levanta, acerca das parteiras terem mentido ou não ao faraó.
Pode ser mentira, podes entender como mentira. Acho que Calvino, um dos teólogos da história da Igreja, entendeu como sendo uma mentira, só que como vivemos num mundo de pecado, é algo que é normal, ou seja, tudo aquilo que fazemos está, de certa forma, atingido pelo pecado. Eu gosto de pensar nisto como uma boca. Elas escolheram mandar uma boca a Faraó. O que é mandar uma boca? É uma espécie de comentário provocador. Uma boca é um comentário provocador. Elas dizem, olha, as mulheres hebreias, elas não precisam de parteiras. Elas são fortes. Quando nós lá chegamos, o bebê já está quase tratado, criado. É mentira, talvez, mas eu creio que é mais uma boca. Que é um comentário arrojado que elas fazem ao Faraó. E de certa forma há quem diga que é uma declaração de fé. Foi pelo menos uma resposta criativa. Mas o curioso é que foi uma resposta criativa que Deus honrou. Deus honrou aquilo que as parteiras fizeram. Diz no versículo 21, porque elas temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Ou seja, o povo continua a crescer. Independentemente daquilo que Faraó tente fazer, o povo continua a crescer. E o capítulo termina com uma última jogada de Faraó. Mandem os meninos para o Nilo, para o rio Nilo. Ele aqui já não diz às parteiras, diz ao seu povo. Diz aos egípcios para serem eles a controlar a situação. Mandem os meninos para o rio Nilo. Ou seja, o rio Nilo, que era um instrumento, era uma imagem de vida para o Egito, para as culturas, havia de ser um instrumento de morte para os israelitas. E mais tarde, daqui a umas semanas, vamos ver como é irónico Faraó dizer: mandem os meninos ao Nilo, o Nilo será o instrumento de morte para os israelitas. É irónico que Faraó está a dizer isto, mas vamos ver depois, mais tarde, como é irónico. Então temos um povo a sofrer, um povo que cresceu, uma nação a sofrer, a ser obrigada a servir deuses que não são os seus deuses, com a ameaça que os seus filhos vão ser afogados no rio. Ao mesmo tempo, temos uma família que cresceu para uma nação, ou seja, a promessa está a ser cumprida. Uma nação numerosa, uma nação cuja identidade está bem definida. E por vezes o sofrimento faz isto. O sofrimento separa e forma melhor uma identidade. A identidade do povo israelita está bem definida. As ameaças de morte continuam, mas o povo continua, porque eles continuam agarrados à promessa de Deus. É isto que lhes permite continuar nestas circunstâncias difíceis. Há um teólogo que diz, o Alasdair Groves, ele diz: quando nos agarramos às suas palavras e às suas promessas, é um ato de adoração. É um ato de adoração. Se somos cristãos, a nossa identidade não é um local. Não tem a ver com Egito, com Canaã, com Eiras ou Coimbra. Tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com uma pessoa que é prometida e que faz promessas. Aquele que foi prometido em Gênesis 3, versículo 15. Ou seja, quando há um problema, quando há pecado, Deus promete a alguém, um descendente, alguém que virá. E que é ameaçado aqui em Êxodo 1, porque os meninos deviam ser mortos. Ou seja, Israel havia de desaparecer de alguma maneira. E este filho prometido, depois nós vemos na pessoa de Jesus. E é interessante como o nascimento de Jesus tem tantas semelhanças com Êxodo. Ou seja, quando o seu nascimento também houve uma ordem para matar todos os bebés meninos. José, o pai de Jesus, fugiu com Jesus e com Maria para o Egito, mas em breve regressou. E sabem, nenhuma vida experienciou o sofrimento e a separação que Jesus experienciou na cruz. E nenhuma vida voltou da morte. Nenhuma vida voltou da morte. A pergunta inicial foi: onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus no sofrimento? Como é que o povo de Deus pode continuar em dias difíceis, em tempos difíceis? Será que há algum certificado Covid? Será que há algum certificado de promessas que ajude? E o autor de Hebreus, ele dá 2 versículos bastante interessantes, e vamos terminar depois com isto. Ele diz em Hebreus 2, versículos 8 e 9, ele diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Reparem que a pessoa prometida sofreu. A pessoa prometida sofreu, o que significa que no pior sofrimento
Temos um Deus que sabe o que é sofrer. Temos um Deus que passou pelo pior sofrimento, que se identifica connosco. Isto deve ser um grande encorajamento, se és cristão. Reparem que não há nenhum sofrimento que não possa ser usado e transformado de acordo com o propósito deste Deus bom que vem sofrer. Não há nenhum sofrimento nosso que Deus não possa usar de acordo com o seu bom propósito. Reparem que não há nada fora do domínio de Jesus. Nada, não há nenhum governante. Hoje alguns estão expectantes. Será que a pessoa que eu vou votar vai ganhar? Será que as promessas eleitorais se vão cumprir? Vocês confiam cegamente, não confiam nas promessas eleitorais? Elas cumprem-se sempre. Ao contrário. A esperança da Igreja não está em promessas eleitorais. A esperança da Igreja não está nas pessoas que vão ser votadas hoje. Nós somos chamados a participar do ato eleitoral? Sim, sem dúvida. Somos chamados a participar e depois a orar por quem ganhou. Mas não são promessas que possam ser aquela ponte, que em tempos difíceis nós podemos confiar nelas. Não são. Reparem na morte substitutiva, que este versículo nos diz também, provasse a morte por todo o homem. Jesus sabe o que é sofrer. E Ele é a única pessoa que experienciou a morte e que voltou da morte. A imagem que temos em Êxodo não é uma imagem que os israelitas gostavam. Não é. Uma imagem de sofrimento. E talvez, por vezes, a imagem da nossa vida, da vida à nossa volta enquanto cristãos, por vezes não é bonita. Por vezes vai haver sofrimento. Não é aquilo que queremos. Mas podemos confiar em Deus agora. E podemos confiar em Deus amanhã. Porquê? Porque temos as suas promessas. Temos um Deus que não só se identifica com aquilo que estamos a passar, sabe aquilo que estamos a passar, é soberano sobre aquilo que estamos a passar, como também é um Deus que nos faz promessas, apesar da nossa infidelidade. E ao fazê-lo, ao confiarmos, mesmo sendo difícil, estamos a adorá-lo. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te, porque és um Deus bom. Senhor, ajuda-nos a confiar nisto. Ajuda-nos a confiar que Tu és um Deus bom, que pode estar, que as aparências nos podem dizer, as aparências e as nossas circunstâncias podem nos dizer que Tu não sabes ou que Tu não estás presente neste momento. Mas, Senhor, olhando para a Tua palavra, podemos ter a confiança e a certeza que Tu estás sempre. E Tu estás sempre por trás de tudo. E em qualquer sofrimento que venha, nós podemos continuar por causa de Jesus. Podemos olhar para Jesus e ter a confiança que todas as Tuas promessas, todas aquelas que foram cumpridas e aquelas que ainda não se cumpriram, serão. E podemos ter essa certeza e confiança por causa de Jesus. Agradecemos-te por Ele e colocamos nele a nossa fé e a nossa esperança. Oramos em Seu nome. Amém.